A Web Rádio Fraternidade apresenta Joselma Coelho, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Fidelidade aos postulados do Espírito de Verdade. Atentai-vos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Boa tarde. Depois dessas músicas, desse Se Tu Me Amas, Me Apacenta, eu tive vontade de sair correndo daqui. Falei, mas meu Deus, que coisa mais linda, que coisa boa. A gente não poderia deixar de, antes de mais nada, cumprimentar Divina e Rubens e toda a equipe pela coragem de realizar este trabalho. Eu fico admirada, sabe? Quando o trabalho nasce do amor, da seriedade, do compromisso, ele só se multiplica. E é o que a gente tem visto aqui no céu. O esforço, o compromisso, a dedicação de todos. A gente às vezes fica assim de fora observando, e é muito bonito. A gente sempre pede a Jesus que continue fortalecendo a eles e que nós possamos dar o nosso apoio participando da melhor maneira possível, né? E vamos nós refletir um pouco a partir dessa emoção que todos sentimos com as músicas que nós ouvimos aqui. Nos solicitaram que falássemos sobre o nosso compromisso com a doutrina espírita, a partir daquela passagem de que Jesus afirmou que haveria falsos cristos e falsos profetas. E realmente não precisamos racionalizar esse assunto. Todos nós vemos, ao longo da história, aqueles que, por mais compromissos assumam, eles titubeiam na hora de cumpri-los e muitas vezes se posicionam como opositores, se acomodam e às vezes até torcem para que o trabalho não dê certo. Porque se der certo, não só eles vão ficar frustrados, como vão ficar sem jeito porque não foram. Então, eles torcem para dar errado, porque assim eles podem dizer, puxa, ainda bem que eu não fui. Bem que eu não fui, porque eu sabia que não ia dar certo. Então, eles existem. Todos nós sabemos que eles existem. Todos nós já devemos ter passado por experiências em que constatamos que algumas almas frágeis, são frágeis, elas não só recusam a participação, recusam o apoio, mas o pior, muitas vezes ficam na expectativa de que o trabalho não vá em frente. Mas nós vamos deixar de lado o que já sabemos e vamos refletir um pouco sobre o nosso compromisso com a doutrina espírita, principalmente nesse momento tão grave que toda a humanidade atravessa. E nós nos lembramos da passagem lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, depois de resistir a todas as dificuldades, a todas as suas tendências, ele, encontrando Jesus, mais do que na visão exterior, ele encontra Jesus em sua alma. E a partir dali, ele que já trazia muito na intimidade, pela lei divina, ele já trazia consigo a ideia de que o bem faz bem. E nos dizem os espíritos amigos que ele perseguiu
em defesa da verdade que ele nela acreditava. Ele não perseguiu simplesmente por ser mau, mas ele perseguiu porque ele achava que havia uma violação da verdade que ele abraçara. Então, quando ele rompe todas as barreiras internas e externas e começa corajosa e humildemente a caminhar em nome do Cristo e ajudar e a divulgar a mensagem da Boa Nova, ele cresceu de tal forma em energia poderosa, cheia de amor, energia luminosa, que ele começa a ser instrumento da cura, da renovação. Narram os apóstolos que, lá em Atos dos Apóstolos, que ele naturalmente, espontaneamente, passou a ser instrumento de socorro, de apaziguamento da alma de muitas pessoas. Bastava que alguém levasse o lençol de alguém doente, porque a pessoa não estava se movimentando. Uma túnica. E as pessoas voltavam, levavam para o doente, e o doente se curava. E ele, naquela postura de compromisso, sempre que a multidão se aproximava dele, ele falava em nome do Cristo. E alguns médiuns interessados em conquistar adeptos ficaram observando Paulo e acharam muito interessante aquilo que ele fazia. Na verdade, o que acontecia através dele, porque não era ele era o instrumento. E, de repente, começaram. Em nome de Paulo e em nome de Jesus o Cristo, nós te curamos, nós te ordenamos que se levante. Nós te ordenamos que se afaste dessa criatura. Num determinado momento em que eles estavam próximos de um médium envolvido por um espírito necessitado. E aquele espírito, saindo do seu silêncio e quase de um anonimato, ele se manifesta e diz: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vós, quem sois? Naquele momento, aquele espírito considerado obsessor, ele deixou claro que ele identificava o grau evolutivo das três situações, de Jesus, de Paulo e daqueles que tentavam fazer em nome dos dois. E é exatamente neste ponto que nós outros espíritas e não espíritas que estão ansiosos por viver um momento de paz, por ver o ambiente de suas famílias, trabalho, sociedade harmonizados. Nós precisamos refletir exatamente nesta passagem. Porque quando um obsessor demonstra e afirma: a Jesus eu conheço, ele estava deixando claro que conhecia as grandes qualidades, as virtudes do Mestre Jesus, que tinha uma postura de coerência na sua fraternidade, no seu amor, nas suas ações. Jesus, que não media condições, não escolhia pessoas para ali estar dialogando e falando da paz, e falando da saúde, e falando da fé.
Paulo, aquele espírito dizia: sei quem é. E por que ele dizia sei quem é? Porque a notícia da transformação de Paulo correu. Correu de tal forma que muitos queriam conhecê-lo. Quem é ele? Quem é essa pessoa que, tendo poder social, tendo poder político, tendo o poder religioso, que no simples gesto ele comandaria multidões? Quem é ele que se submeteu de uma forma espontânea, natural e simples ao comando, à voz amorosa do Mestre Jesus, que ele, o obsessor, conhecia, e o outro se submeteu e se converteu? A mesma coragem que ele teve para assumir posições de perseguição, eu diria até que ele teve mais coragem para assumir a condição de, diante da verdade, ele se curvar. Esta é a verdade. Eu reconheço agora, não simplesmente através de uma luz material, mas através do amor que exuda dessa criatura, através do amor que transforma, que toca a nossa alma, que nos modifica. Esse Jesus que é capaz de ignorar uma agressão no sentido de não precisar perdoar. Ele não precisou perdoar Paulo, porque ele amava e continuava amando aquele que perseguiu a ele, Jesus, através de seus seguidores. Aquele Jesus que era capaz de se entregar em sacrifício sem se submeter às conveniências políticas, às conveniências sociais da época. Sim, ele, Paulo, entendeu, identificou e se curvou. E a partir dali, sem que alguém chamasse, ele se sentiu intimamente convidado. E ele passa a divulgar a boa nova. Ele passa a mostrar que a verdade é límpida, é transparente e que é preciso ser vivida por todos nós. Então o obsessor diz: Paulo, eu sei quem é. Que coisa mais linda! O espírito equivocado identifica Paulo, que foi capaz de ter coragem de dizer sim à verdade, de dizer sim ao belo, de dizer sim a Deus através das leis naturais. E aí vem a terceira parte da pergunta: e vós, quem sois? Qual é o seu currículo? Qual é a sua história? O que você fez para merecer o meu respeito? Quem é você para dizer para mim se afaste desse homem? O que você traz na sua história que te dá essa autoridade de querer que eu me retire pela simples força da sua palavra? Vejam a seriedade dessa colocação. A Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vós? Quem sois? E certamente, aquele médium, pretenso médium, sai dali de forma equivocada, envergonhado, por não ter alcançado o seu desejo, que ele achou que era fácil. Assim, para cada um de nós, no momento atual, os amigos espirituais não estão esperando gestos heróicos.
gestos que nos exponham e digam: nós somos espíritas. Nós somos aqueles que aqui estamos para. Não há essa necessidade. Nós não precisamos nos vestir de forma diferente, com alguns sinais. Nós não precisamos de joias específicas que digam que nós ocupamos o cargo tal. Nós, buscando através do conhecimento que está à nossa disposição das mais variadas formas, nós simplesmente precisamos ter a mesma coragem de Paulo, de assumir que vale a pena, assumir que o amor é, acima de tudo, a força motriz do universo, que promove a evolução de todas as criaturas em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal e da angelitude. É o amor que é capaz, na vibração de cada um, na sua faixa, sem precisar de gestos, sem precisar de ritmos e qualquer ação exterior. É a nossa vibração de amor que vai tocando os corações e vai transformando as criaturas. É exatamente isso que no momento nós somos chamados a dar o testemunho, a passar pelas situações, sendo coerentes com tudo aquilo que estamos estudando. As leis divinas, os princípios da doutrina espírita, que eu gosto de reafirmar. Os princípios da doutrina espírita não são dela, no sentido de que teriam sido criados por ela. Os princípios da doutrina espírita são universais e foram tirados do universo, das leis divinas, para servir de base para essa abençoada doutrina. E é ela que, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo, aí a gente começa a entender que somos criaturas importantes. Eu estou querendo fazer uma interrupção para agradecer a nossa companheira amiga que está ali nos acompanhando com os gestos. Eu estou assim, gente, cadê ela? Ah, que coisa boa. Desculpa. Valeu. Tão importante isso, né, gente? Muito importante. Mas então, na medida que nós vamos assumindo os princípios da doutrina espírita, nós já somos capazes de dizer sim ou dizer não aos convites que a vida vai nos fazendo. E não venham me dizer que não, eu fiz isso, até que eu não queria não, mas o fulano eu fiquei sem jeito. Não tem o fulano, somos nós. Nós é que aceitamos ou não as propostas que nos chegam. Nós é que aceitamos ou não ser coniventes com o bem ou com o mal. Nós é que estamos nos propondo no dia a dia, muitas vezes, a nos distrairmos e esquecermos que temos um compromisso com o bem e com a paz. Se a doutrina espírita nos afirma que o futuro está reservado para que todos vivenciem a doutrina, muitos ficam assim, mas como é que vai ser isso? Vai ser todo mundo espírita? Não vai ter casa espírita que caiba. Não precisa caber, não. É no universo. Mas não é que nós tenhamos que ser espíritas pela palavra, pela assunção da doutrina, mas é que nós precisamos ser espíritas nas ações e nas reações. E aí,
O que será que vai acontecer no futuro que todo o planeta estará vibrando à luz do Espiritismo? É porque a evolução vai se dando e as pessoas passam a respeitar as leis divinas. E a doutrina espírita é o conjunto das leis divinas. As leis divinas existem, nos afirma o Livro dos Espíritos. Antes, aliás, quando o mundo foi criado a partir das leis divinas. Então elas estão aí vibrando no universo. E as pessoas vão aprender a respeitá-las. Umas vão aprender por conhecimento. Outras vão aprender porque sofreram e os resultados não foram muito bons, então aprenderam pela dor. Outros vão aprender na força do tempo. Vai ser irremediavelmente arrastados pela força do tempo e vão chegar a melhorar. Aí vocês vão dizer, mas isso vai demorar muito. Talvez. Talvez. Ah, mas está tão difícil, a violência está vibrando aí. Porque a violência aparece mais. A violência aparece mais porque, também diz o Livro dos Espíritos, o bem ainda é tímido. Mas, na medida que as pessoas observam, vai dando uma vontade de praticar o bem, de ser feliz. Vai dando uma vontade de deixar de lado coisas inadequadas. E aí entra a ação efetiva de cada um de nós. Os falsos cristos, os falsos profetas, não vão encontrar junto a nós chance de se instalarem. Ainda existem. Nós vamos encontrar nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos de trabalho, pessoas que ainda amam a oportunidade de aparecer um pouco mais a partir do trabalho que faz. Se você oferecer a pessoa para ficar mais na retaguarda, trabalhando, por exemplo, para entregar crachá para alguém que está entrando naquela atividade, mas isso não é muito bom, não, eu ficar aqui entregando crachá. Mas, se colocar a pessoa para ir lá na frente, para ela falar, para ela dar orientações, para ela dar ordens, ela vai ficar muito feliz. Ela caminha num processo de distanciamento das leis divinas. Porque quando se fala que o amor vibra em todos os aspectos, tudo que nós fizermos carece da nossa vibração de amor. Então, na medida que nós vamos conhecendo a doutrina, se eu estou entregando crachá, eu vou me sentir honrada por estar ali com o nome de alguém que vai participar de um encontro que nos honra com sua presença e que eu estou tendo a chance de estar perto dele e dizer, toma aqui o seu crachá e entregá-lo com amor. Gente, onde está a limitação de uma tarefa dessa? Onde vibra o amor, seja qual for a tarefa, ela é importante. É preciso que nós comecemos a ser corajosos, como Paulo foi, não de sair brigando por aí. Para defender a doutrina, ela não precisa de briga, ela não precisa de defesa. Mas a coragem de mostrarmos que não temos vibrações que nos tirem da simplicidade que o Evangelho de Jesus traz para todos nós. A grandeza de Jesus está
na simplicidade com que todo o Evangelho nos é transmitido. Com simplicidade, não é? Eu me lembro daquele momento em que ele encontra, ou melhor, o jovem o encontra na estrada. Eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus, olha, praticar as leis. Ah, mas isso eu já faço há muito tempo. Se você já pratica as leis, então vá, vende tudo o que tem, distribui com os pobres e segue-me. Ah, mas eu ainda tenho uns compromissos. Eu deixo para depois. Exatamente porque Jesus não prega que nós sejamos todos liberados dos compromissos materiais. Em momento algum. Pelo contrário, ele convive com os poderosos financeiramente e com os necessitados do pão com a mesma naturalidade. Então ele não prega assim, abre mão de tudo. Era naquele caso, porque ele queria testar a capacidade de renúncia, que ele já conhecia. Olha que interessante. Ele dizia que já praticava, mas ele praticava automaticamente as leis. Ele praticava por ritmo de vida. Ele praticava. Mas ele ainda não conseguia amar ao ponto de abrir mão de tudo e seguir Jesus. O que estava no convite de Jesus implícito não era o abrir mão mais importante. O mais importante era segui-lo. E seguir Jesus não era simplesmente acompanhá-lo por onde ele fosse, no sentido físico. Seguir Jesus era ir se transformando na intimidade para tentar, na compreensão e a partir do amor, praticar tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. E aí estamos nós, na pergunta que nós nos fazemos: eu tenho conseguido ser autêntica? Com os princípios da doutrina espírita, com o que recomenda Jesus? É claro que eu ainda não. Talvez entre vocês hajam muitos que sejam capazes já de vivenciar na plenitude o que Jesus ensinou. Mas ainda incomoda a cada um de nós, por exemplo, a convivência com pessoas difíceis, a convivência com pessoas que mentem, que caluniam, que distorcem a situação, que agem para tomar as funções e os cargos que a gente tem. Aí isso ainda incomoda muito. Então, ainda não conseguimos, em plenitude, vivenciar o que Jesus ensinou. E aí é tão fácil, por exemplo, quando a gente olha de longe ou pelos noticiários e a gente vê a postura de alguém que se distraiu. Eu gosto das expressões que o Chico usava. Ah, é um distraído. Se distraiu na prática das leis divinas. E usou de forma indevida o seu momento, a sua oportunidade, os recursos que estavam à sua disposição. É tão fácil eu de cá falar, puxa vida, que coisa mais feia. Eu estou vivendo a doutrina? Ainda não. Porque em vez de criticar, eu preciso orar para o que fez isso e se equivocou, e orar para que eu não faça a mesma coisa, porque eu não sei se eu estivesse naquele papel, se eu daria conta de passar
por aquela situação de poder, de recursos, de condições de decidir, se eu teria toda a postura de grandeza, de renunciar às coisas que me atraem ou atrairiam. Então, o que é que eu preciso aprender? A não julgar. Ah, tá, mas então se eu não julgar, eu vou aplaudir aquele que erra? Também não. Eu também não estarei cumprindo a lei. Então, mas como é que a gente fica então? A gente fica naquela posição de orar pela pessoa. E se tiver chance de conversar, conversar. Dar uma força para a pessoa mudar. E seguir o caminho. Gente, falsos cristos, falsos profetas. Quantos usam o nome da doutrina, o nome da mediunidade, para se fazerem importantes, para se enriquecerem das formas as mais variadas, das coisas mais simples, às maiores, as mais importantes. É preciso que a gente esteja atento. Porque a gente fala, não, eu não quero essas coisas. Mas às vezes a gente, sem querer, pelas coisas pequeninas, a gente até que troca valores. Ah, eu vou lá na casa do fulano, tem que ir lá ou aqui. Não, eu vou na de cá, porque ali ela faz uma broa tão gostosa, uma broa com queijo, aquela do interior de Minas. Ah, eu vou lá, porque aí eu vou ganhar um pedaço de broa. Olha bem, eu vou para aplicar o passe, eu vou por causa da broa. Vejam, são coisas pequeninas que parece que não tem importância. Ah, mas o que tem isso, José? Você está muito rigorosa. Um pedaço de broa não vai nem fazer a gente engordar. Não vai, não. Mas eu estou condicionando a minha ida, o meu trabalho, em troca de um pedaço de broa. Situações simples assim. Muito simples. Ah, eu vou aproveitar porque o fulano, ele trabalha em tal cargo, em tal setor. E eu estou precisando resolver um problema lá na prefeitura. Quem sabe, eu indo lá, eu consigo conversar com ele. Olha, gente. Precisamos ter a certeza de que a nossa posição é uma posição de coerência. Ah, mas então é proibido? Ah, não, mas então nós temos que agora fazer os encontros, os eventos, e eu escuto isso muito, sem cobrar um centavo. Gente, se não receber, eu não acho que é cobrança, é contribuição de cada um, porque se eu não receber valores para fazer, como é que eu vou conseguir? Agora, precisa ser preço exorbitante? Aí já muda. São pequenas situações que nós precisamos analisar, e não é ninguém que vai resolver por nós, não. Cada um de nós vai decidindo se a sua posição, enquanto espírita, é de coerência ou não. Eu preciso ter de tal forma a minha coerência, que eu não tenho que ter uma figura para estar no meio das pessoas. E quando eu me afastar das pessoas, eu sou uma tirana com aqueles que estão mais perto de mim, que vivem comigo. Não, eu tenho que lutar para ter uma coerência nos meus gestos, nas minhas decisões, no meu trabalho. Aí nós começamos a entender melhor o convite que nos é feito pela doutrina: fora da caridade não há salvação. Uma caridade, ainda muitas pessoas acreditam que é aquela de tirar algo que tem e dar. Mas caridade é muito mais do que isso. É silenciar diante de alguém que está descontrolado, desarmonizado mentalmente.
É nós podermos dialogar e explicar as coisas, falando a verdade sem agredir. Isso é caridade. Caminhar alguns passos nos convidou Jesus. Não apenas 1000, mas caminha mais 1000 com alguém difícil. Isso é caridade. E nós vamos percebendo então que diante deste convite, para que a gente analise e reflita os falsos cristos e os falsos profetas, comecemos de nós, o que nós temos feito para sermos verdadeiros espíritas e verdadeiros médiuns. Ah, não, eu não sou médium, eu não recebo espírito, eu não aplico passe, o espírito não fala comigo. Eu não sou médium, eu não preciso. Mas como não é médium? O livro dos médiuns nos diz que todos somos, em maior ou menor grau, somos médiuns. Que alguns têm a sua mediunidade mais ostensiva. Não fala lá que é para aparecer e para ganhar dinheiro, não. Nem ganhar status, não. Fala que alguns têm a mediunidade mais ostensiva por causa dos compromissos que trazem. E quais são esses compromissos? Compromissos em que, em algum momento, nós deixamos de ser instrumento do amor aí para trás. Em algum momento, nós desprezamos a oportunidade de fazer o bem. E agora a gente volta como médium, de um médium mais ostensivo, para que através de nós o caminho para o bem se abra e que a paz possa irradiar nos corações que conosco convivem. Então, será que no momento eu estou conseguindo ser verdadeiro médium? Eu estou conseguindo representar tudo que eu estudo à luz da doutrina, à luz do Evangelho de Jesus? Eu estou conseguindo mostrar através das minhas pequeninas atitudes, no trânsito, obedecendo às leis ou não, na casa espírita, tratando com preferência um em favor ou desfavor de outro, conseguindo calar ante as agressões que algum colaborador nos traz. E a gente vai pensando nisso. Se nós respondermos sim, sim, estou sendo verdadeiro profeta, médium, aí a gente começa a pensar também nos outros lá de fora. Ah, nós vamos criticar? Não. Mas nós vamos estender as mãos para ajudar as pessoas a se reposicionarem. Há pouco tempo eu me lembrava de uma vez em que eu fui a uma casa espírita para fazer uma pequena fala, e eu cheguei naquela casa. E a primeira coisa que fizeram é que eu tinha que receber um passe. Fiquei olhando, falei, gente, mas eu não quero receber passe, não preciso receber passe. Não que eu estava me sentindo a tal. Mas eu entendo que eu não preciso ficar gastando energia dos médios se a minha mente estiver bem. Aí falou, não, você vai falar, você tem que tomar passe. Tá bom, então eu vou tomar passe. Certo. Aí eu fui. E eu cheguei naquela sala e eu vi umas atitudes bem diferentes dos médiuns. E eu comecei a pensar, meu Deus, se eles falar que eu tenho que também dançar aqui com os braços, eu vou arrumar um jeito, mas eu vou bater pé, eu não vou fazer isso. Quer dizer, o passe para mim já não era benéfico, porque eu já estava de olho aberto e preocupada, porque começaram umas coisas lá esquisitas. E eu saí dali, e eu fiz aquele dia o estudo, mas eu fiz o estudo fazendo um esforço
para que eu pudesse deixar ali alguma mensagem para tantos colaboradores que ali estavam, buscando a palavra de consolo de Jesus. Aí, eu saí dali no dia seguinte, eu encontrei com João Nunes Maia, o fundador lá da nossa casa. Eu falei com ele, olha, eu não vou naquela casa mais não, mas falei brava. Não vou mais naquela casa não. Esse negócio de ficar fazendo aquela coisa, eu tenho que tomar passe, e aqueles gestos, e aquela coisa, eu sei lá, não vou lá mais não. E a resposta dele foi simples. Ele disse, tá certo. Eu vou continuar indo à medida que eu puder. E eu espero que algum padre ou pastor possa ser convidado e eles vão lá levar a mensagem espírita que você não quer levar. Eu gelei do pé até o fio do cabelo. Da cabeça, porque eu falei, meu Deus. Eu não tive resposta. E ele disse assim, porque eu estou entendendo que você, como espírita que conhece um pouco mais, não quer ir ajudar. Então, quem vai ajudar, se aceitar o convite, vai ser um padre ou um pastor. É assim que nós vamos aprendendo no dia a dia o que é ser verdadeiro médium. É aquele que não age com preconceito, mas se está errado, ele não vai dizer está errado, mas ele entra com o processo de ajuda, de esclarecimento, leva livro, ajuda a fazer um encontro, um estudo e transforma. Esse é um médium comprometido. Né? Não, naquele grupo eu não vou mais, naquele grupo ali não, naquela reunião, aquele povo não quer estudar. Eu quero um grupo de pessoas disciplinadas. Gente, um grupo de pessoas disciplinadas não precisa do nosso esforço. Então nós temos que reavaliar o que é que nós temos feito na nossa transformação para melhor, para poder ajudar o outro também a se transformar. Nós precisamos amar. A verdade é essa. No dia a dia, a gente se surpreende passando pelas pessoas sem cumprimentá-las, porque nós estamos cheios de problemas na cabeça. Parece simples, mas aquela pessoa pode ficar sentida conosco. E ela vai cultivando devagarinho uma mágoa. Fulano não me cumprimentou. E aquilo vai rendendo. E daí a pouco, uma nuvem está formada. Nós temos a obrigação de fazer asepsia mental nossa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, amores, companheiros de trabalho. Essa asepsia tem que começar em nós. Não adianta a gente dizer que a violência está muito grande. O que eu estou fazendo para eu não ser violenta? E os que estão à minha volta também não serem. O que eu estou fazendo? Então, é um momento grandioso esse que nós estamos vivendo. É um momento de impacto da luz com as trevas, nessa transformação em que todos caminhamos para um mundo melhor. É um momento de impacto da luz com as trevas. E a cada vez que as trevas surgem de uma maneira mais intensa, nós precisamos vibrar mais para que a luz seja a grande vencedora, porque ela sempre é. Pode até demorar um pouquinho, mas a luz sempre vence. É preciso que tomemos consciência que é o momento de ajudar. Não basta eu ficar em casa de braços cruzados, analisando o momento difícil. O que eu tenho feito, pelo menos a oração. Foram cantadas hoje tantas músicas bonitas, músicas oração.
E foram muitos os espíritos beneficiados por essas músicas. Alguns presentes, outros à distância, e que foram recebendo as vibrações, porque todos nós nos emocionamos. Então é preciso, a oração tem o seu papel. Se ela não fosse importante, Kardec não deixaria praticamente 3 capítulos do Evangelho só para falar em oração. Ele que estava aproveitando detalhes na riqueza do raciocínio, ele nos incentiva a oração. E o verdadeiro profeta ora, o verdadeiro médium ora. Ele não ora para ele ganhar as coisas de uma forma melhor. Ele não ora para ele ter uma vida mais fácil. Ele ora para ele ter forças para o enfrentamento das dificuldades que surgem. Nós não temos como querer fugir da dor e da lida. Nós temos que lutar para ter condições. Eu ria muito que hoje a Cacá ficou assustada com a minha idade. Joselma, o que foi, Cacá? Você tem isso tudo? Tenho, mas não estou acreditando. Ué, mas pode acreditar, você quer minha carteira de identidade, minha certidão, e eu te apresento. E ela ria. Vocês também ficam aí querendo saber minha idade? Não vou falar, não. Se vocês quiserem saber, vocês vão pesquisar. Ah, mas eu falo, tadinho de vocês. Então, para que eu vou? Olha a caridade. Caridade de satisfazer a curiosidade. Daqui uns meses, pouquinhos meses, eu vou fazer 7,6. Uau! Aí alguém fala assim, mas como é que você aguenta? Uai, eu aguento porque Ele me dá saúde, Deus me dá saúde, força, coragem. Agora eu faço a minha parte. Eu me alimento adequadamente e eu faço tudo o que eu devo fazer para eu me manter inteira. E enquanto eu tiver forças, por que eu vou ficar dentro de casa de braço cruzado? Trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos ser instrumentos da paz. Vamos ser instrumentos do bem. Esse é o grande convite que Jesus nos faz. Não é ficar louvando, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é louvado. Mas vamos louvar trabalhando no bem. Vamos louvar mostrando que a doutrina espírita renova as nossas forças, estimula a nossa caminhada, nos esclarece, nos mostra o porquê, nos consola. Então, aqueles que ainda tiverem um tempinho assim na vida, põe trabalho e vamos em frente, porque o tempo realmente é um tempo de paz, mas de paz dinâmica, de paz construída por cada um, por onde passar, de paz que transforma, que abranda e que faz com que tantos espíritos do plano espiritual em desequilíbrio possam se sentir motivados a reencarnar e buscar o trabalho como instrumento de evolução. Eu quero deixar para todos vocês a minha gratidão, o meu agradecimento mesmo, e desejar que todos nós, que nos grupos de vocês só existam verdadeiros cristos, verdadeiros profetas. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine, paz para todo mundo.